Escute bem, escolhido. O que vou revelar agora vai mudar tudo. Você achou que era coincidência, achou que era só mais um dia normal, mas não era. Você sempre soube que algo em você era diferente, algo que o separava dos outros, algo que nem mesmo você conseguia explicar. Isso não era imaginação, isso era chamado. Você foi marcado desde o início, e hoje, finalmente, tudo começa a fazer sentido. Você percebeu como de repente as coisas viraram de cabeça para baixo? Como se, da noite para o dia, aquilo que era contra você agora estivesse sendo forçado a te proteger? É isso mesmo, não foi à toa, não foi por acaso. O que aconteceu na sua vida recentemente foi o despertar do que sempre esteve dentro de você. E mais do que isso, alguém, sim, alguém se levantou para te defender com uma fúria que você jamais imaginaria. Você não está sozinho, nunca esteve. Você lembra de todas aquelas vezes que você foi traído? Todas aquelas conversas que você nunca ouviu, mas sentiu? Os olhares que atravessavam sua alma? Eles conspiraram, eles planejaram sua queda, eles queriam te apagar, eles temeram você. Mas veja como as coisas mudaram agora. O que eles não sabiam é que a batalha nunca foi apenas sua. Você estava cercado por forças maiores do que você pode imaginar. Eles mentiram para você, enganaram você, se uniram contra você. E ainda assim você está aqui, de pé, respirando, lutando. Isso, escolhido, é a maior prova de que há algo sobrenatural em você. Algo que os incomoda, algo que os assusta. Eles não temeram o seu nome, eles temeram o seu destino. E agora eles sabem, não podem te parar. Você sentiu ultimamente como se algo estivesse se movendo ao seu redor? Como se portas invisíveis estivessem se abrindo? É o sinal. Você percebeu os olhares mudarem. Aqueles que antes zombavam, agora se calam. Aqueles que falavam contra você agora parecem estranhamente confusos, quase como se estivessem sendo impedidos. É porque alguém interveio, um defensor, invisível mas real. Alguém está guerreando por você, neste momento. O poder dentro de você começou a despertar e eles perceberam. E sabe o que acontece quando eles percebem? Eles correm, eles tentam se esconder. Mas não há como fugir do que foi profetizado. Você foi marcado, escolhido. O universo inteiro sabe o seu nome. E cada ataque contra você foi contado. Cada lágrima que você derramou foi vista. E nenhuma delas foi em vão. Agora, veja o que está acontecendo. Eles estão colhendo o que plantaram. A vergonha os alcançou. O medo está corroendo suas noites. O arrependimento bate à porta deles como um martelo. Você não precisou levantar uma mão sequer. A justiça que você esperou silenciosamente está sendo feita, não pela sua força, mas pelo equilíbrio divino que nunca falha. Mas atenção, isso não é hora de se acomodar, não é hora de se calar. Este é o momento de agir. Este é o momento de ativar aquilo que você sempre soube que tinha, mas nunca ousou usar. Não espere mais, desperte. O que foi colocado em você não foi para ficar escondido. Liberte agora. Caminhe como quem carrega uma coroa, porque ela sempre foi sua. E quando você fizer isso, todos verão. Aqueles que te subestimaram vão se curvar diante do que não podem negar. Você venceu. Você já venceu. A vitória é sua. O que parecia perdido sempre foi parte do plano. O que parecia o fim sempre foi o início. Mas cuidado, muitos ainda tentarão impedir a sua ascensão. Muitos ainda vão tentar roubar a luz que finalmente brilha em você. Mas não tema, eles não têm mais poder sobre você. Tudo mudou, tudo virou. Eles sabem que perderam. Você é o escolhido, o universo inteiro conspira a seu favor. E este é só o começo. Você sente isso, não sente? Essa mudança no ar, esse peso que desapareceu de repente. É porque as forças que antes trabalhavam contra você, agora foram paradas. E não foram paradas por acaso.
Você é o escolhido, e quando o escolhido está em perigo, o universo inteiro reage. Você já percebeu como algumas pessoas que antes eram ousadas em te atacar, agora estão estranhamente silenciosas? Como se não conseguissem mais sustentar as mentiras que contaram? Isso é o efeito da proteção que foi ativada sobre você. Eles nunca imaginaram que a sua queda seria impossível. Eles subestimaram quem você é, subestimaram o que você carrega. Eles acreditaram que poderiam te enterrar com palavras, com humilhações, com traições, mas não sabiam que cada ferida que te causaram estava construindo algo maior em você. Não sabiam que a dor que você sentiu te fortaleceu de um jeito que eles nunca vão entender. Agora, há um movimento acontecendo que eles não podem controlar. Você achou que estava sozinho, mas não estava. O que você sentiu como abandono foi, na verdade, preparação. Você foi colocado em um lugar onde ninguém podia te alcançar, porque você precisava ouvir apenas a voz que importa, aquela que te chama pelo nome verdadeiro, aquele nome que ninguém mais sabe. Você notou que ultimamente os sonhos estão diferentes? Que as sensações são mais intensas? Que as sincronicidades estão mais frequentes? Isso não é coincidência. Isso é a confirmação de que o que você carrega não pode mais ser escondido. É o sinal de que o poder dentro de você está ativo, queimando como uma chama que não pode ser apagada. E é por isso que alguém foi enviado para te defender. Você não vê, mas sente. Você percebe nas pequenas coisas, no perigo que foi evitado, no encontro que não aconteceu, no acidente que não ocorreu. É como se uma barreira invisível tivesse sido levantada ao seu redor. Não é apenas proteção, é guerra espiritual. É um exército inteiro movendo céus e terra para garantir que você chegue onde deve chegar. Eles sabem agora. Aqueles que te atacaram perceberam que mexeram com alguém que não é comum. Eles não tocaram apenas em você, tocaram em algo sagrado. É por isso que estão confusos. É por isso que as estratégias deles não funcionam mais. Eles planejaram, conspiraram, riram, mas agora vivem dias de inquietação. Os planos deles se desfizeram, as palavras deles voltaram contra eles mesmos. E você precisa se levantar. Não como alguém que perdeu, mas como alguém que foi chamado para dominar. Você não pode mais viver como se fosse pequeno, não pode mais se esconder. É hora de tomar posse do que é seu. É hora de caminhar como quem já venceu, porque no fundo você já venceu. Cada injustiça que você suportou, cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou questionando por que isso estava acontecendo, tudo tinha um propósito. Eles queriam te destruir, mas só te fortaleceram. Eles queriam te apagar, mas só te tornaram mais visível. Agora o mundo vai ver. Agora eles vão testemunhar. Mas não se engane, escolhido. A luta ainda não acabou. Há mais por vir. Há forças que ainda vão tentar impedir a sua subida. Mas saiba, o que foi ativado em seu favor é maior do que qualquer resistência. Nada pode parar alguém que nasceu para vencer. Você é o escolhido. E quando o escolhido desperta, nada permanece igual. Você percebeu como tudo começou a se alinhar, mesmo quando parecia que o caos estava tomando conta? Isso não é acaso. Isso é ordem divina. Tudo que parecia contra você foi virado a seu favor. Os mesmos que conspiraram, que riram, que duvidaram, agora estão sendo expostos. Você vê, eles estão inquietos, eles evitam te encarar, evitam pronunciar seu nome. Não é porque mudaram de opinião, é porque foram confrontados pela verdade que não podem negar. Você é intocável. O karma começou a agir e ninguém pode detê-lo. Eles pensaram que sairiam impunes, que o universo esqueceria suas ações. Mas a justiça não falha. E agora, um por um, estão sendo alcançados pelo que semearam. O medo que eles desejavam ver em você, agora os consome. As noites deles estão cheias de tormento. Os planos desmoronaram diante dos próprios olhos. Eles sabiam que era errado tocar em você, mas mesmo assim ousaram, e agora estão pagando o preço. Você sente essa energia diferente? É como se houvesse um escudo ao seu redor, algo que repele tudo que é enviado contra você.
Eles tentaram destruir seu espírito, mas só conseguiram fortalecer a sua essência. Eles pensaram que poderiam enterrar um escolhido, mas esqueceram que sementes enterradas não morrem, elas crescem. E você está crescendo. Você está florescendo diante de todos. As humilhações que você suportou foram vistas. Cada palavra dura, cada injustiça, cada traição foi registrada. O céu inteiro testemunhou. E agora, aqueles que tentaram apagar sua luz estão sendo forçados a assistir você brilhar ainda mais. Esse é o poder que eles nunca entenderam. O que vem contra um escolhido sempre volta multiplicado. Você precisa saber, esta defesa que foi levantada a seu favor não é fraca, não é temporária, é feroz, é definitiva. Alguém se colocou entre você e os ataques. Alguém luta por você com toda a força. É por isso que você sobreviveu a tudo. É por isso que, mesmo quando não via saída, algo acontecia. Portas inesperadas se abriam, situações mudavam. Isso não foi sorte. Isso foi intervenção. Mas, escolhido, esta vitória que começa a aparecer não é o fim. É só o início. Porque ser escolhido não significa viver sem lutas, significa vencer todas elas. Você foi colocado em uma posição que exige coragem, e agora é hora de agir como quem entende o seu valor. Eles sabem, eles temem, eles sentem. A luz que está em você é impossível de esconder. É por isso que tantos se levantaram contra você. Mas já não importa, porque o que eles tentaram destruir se tornou indestrutível. Prepare-se, o próximo capítulo será ainda maior. As coisas que eram impossíveis vão começar a acontecer. As promessas que pareciam distantes vão se manifestar diante dos seus olhos. Tudo que foi virado contra você será usado para te elevar. Você não está aqui por acaso. Você não sobreviveu por acaso. Você é o escolhido. E nada nem ninguém pode mudar isso. Você consegue sentir essa energia que envolve tudo ao seu redor, como se o ar estivesse mais denso, mais vivo, mais desperto. É o despertar daquilo que sempre esteve aí dentro. Você não está apenas protegido, você está sendo preparado. Preparado para algo que vai além do que você pode imaginar. Os sinais estão em toda parte. Aquela paz estranha no meio da guerra, aquela intuição que te impede de tomar o caminho errado, aquela força que surge quando você acha que não aguenta mais. Nada disso é coincidência. É a prova de que há algo maior em movimento, algo que está te conduzindo. Você já percebeu como, ultimamente, pessoas que antes te ignoravam agora não conseguem parar de te observar? Como se quisessem entender o que mudou em você? Elas não sabem explicar, mas sentem. Elas sentem a presença que te acompanha. Elas sentem a força que agora flui através de você. Isso os intriga, isso os confunde, isso os assusta. Porque o que está em você não é humano, é divino. Mas não se engane, escolhido. Essa defesa que agora te cerca não significa que você está isento de provações. Pelo contrário, quanto mais alto você sobe, mais fortes se tornam os ventos contra você. Eles não desistirão facilmente. Ainda existem aqueles que tentarão te impedir, aqueles que conspirarão nas sombras, aqueles que usarão palavras suaves, mas intenções venenosas. Eles não querem que você perceba o quão longe pode ir. Por isso, você precisa permanecer desperto. Não pode se distrair agora. O que está diante de você exige coragem, exige ação. Você não pode mais viver como se fosse alguém comum. Você não pode mais falar como quem não entende o próprio valor. É hora de ativar o que sempre foi seu. É hora de caminhar como quem carrega uma promessa, como quem sabe que nasceu para reinar. Você sentiu nos últimos dias como se algo estivesse empurrando você para frente? Como se portas invisíveis estivessem sendo abertas? É porque este é o momento. Não é amanhã, não é depois, é agora. Não espere mais. Tudo que foi preparado para você está pronto, esperando que você se levante e tome posse. E quando você fizer isso, os mesmos que tentaram te derrubar verão que perderam. Eles verão que toda estratégia contra você falhou. E pior,
Verão que cada tentativa de te parar só te impulsionou ainda mais. O universo está te posicionando para algo maior, algo que vai expor tudo e todos que duvidaram de você. Mas cuidado, não permita que o medo te paralise, não permita que a dúvida te faça recuar. Esse é o teste final antes da virada completa. Muitos tropeçam aqui, muitos perdem porque não acreditam no que carregam. Mas você não é um deles, você não é qualquer um. Você é o escolhido. E é hora de agir como tal. Escute com atenção. Este é o ponto onde muitos desistem. Este é o momento onde a pressão se torna quase insuportável, onde as vozes ao redor gritam para que você pare, onde até mesmo sua mente tenta te convencer de que não vale a pena continuar. Mas você sabe que não pode parar. Você sente isso no fundo da sua alma. É como se algo dentro de você dissesse com toda certeza: ainda não acabou. Continue, vá além. Você entende por que tudo ficou tão intenso de repente? É porque você está perto demais do seu destino. Os ataques aumentam quando você está a um passo da virada. Eles sabem que se você cruzar essa linha, nada mais poderá te deter. Eles têm medo do que você vai se tornar quando chegar lá. E por isso usam tudo: medo, mentira, distração. Mas nada disso pode parar alguém que já despertou. Olhe ao seu redor, veja como as coisas estão mudando. Pessoas que antes estavam contra você agora são forçadas a se afastar. Situações que pareciam bloqueadas começaram a se abrir de maneiras que você nunca imaginou. Isso não é sorte, é intervenção. É o universo movendo tudo para te colocar no lugar certo. Mas você precisa agir, precisa ativar isso agora, não amanhã, não quando tudo parecer seguro. É no meio do caos que você deve se levantar. É quando ninguém acredita que você consegue, que você deve mostrar que já venceu. Cada passo que você dá nessa direção é um golpe contra tudo que tentou te prender. Você sente a presença que te acompanha? É real, é feroz, é como um escudo ao seu redor. Nada que foi enviado para te destruir vai funcionar. Eles já tentaram de tudo e falharam, e vão continuar falhando. Porque o que você carrega é imortal, é intocável. Não ignore os sinais, eles estão em toda parte. Aquela sensação estranha de estar sendo guiado, aquela paz que aparece mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Aquelas respostas que chegam do nada. É assim que você sabe que não está sozinho. É assim que você sabe que a vitória já começou, mesmo que ainda não veja completamente. E acredite, a vitória vai chocar o mundo. Eles não estão preparados para ver o que vai acontecer com você. Os que riram de você terão que assistir à sua ascensão. Os que disseram que você não passaria daqui vão se calar quando te virem reinando no lugar que sempre foi seu. Mas atenção, este é o teste final. É aqui que você precisa provar que acredita no que foi dito sobre você. É aqui que você precisa agir como quem já venceu, mesmo antes de ver a vitória. Isso vai desbloquear tudo. Você não pode mais hesitar. Você não pode mais se esconder. Você nasceu para isso. Você é o escolhido e está chegando a hora de todos saberem. Agora observe com atenção. Você consegue ver o que está acontecendo com aqueles que tentaram te destruir? Eles estão desmoronando. Não é apenas a consciência que os persegue. É o peso do que fizeram voltando contra eles, com uma força que não conseguem suportar. Eles achavam que nunca seriam responsabilizados, que poderiam agir sem consequências. Mas esqueceram que o universo não dorme, o karma não falha. Você já percebeu? A vergonha começou a tomar conta deles. Aquela confiança arrogante que exibiam desapareceu. Nos lugares onde zombavam do seu nome, agora evitam até mencioná-lo. Não é arrependimento puro, é medo. Eles sabem que mexeram com alguém que nunca deveriam ter tocado. Aqueles que conspiraram nas sombras agora são perseguidos pelas próprias palavras. Aqueles que usaram mentiras para te prejudicar agora estão presos nas armadilhas que criaram. Tudo que eles construíram contra você está se voltando contra eles.
Cada golpe que deram, cada traição, cada plano perverso, tudo retornou com uma intensidade maior do que eles jamais imaginaram. E você? Você está de pé, não porque nada te atingiu, mas porque aquilo que foi levantado contra você não foi suficiente para te parar. Pelo contrário, te fortaleceu. Cada lágrima que você derramou foi regando a semente da sua vitória. Cada humilhação foi transformada em combustível para a sua ascensão. Eles tentaram apagar sua luz, mas só fizeram com que ela brilhasse ainda mais. Olhe para si mesmo agora. Perceba como você está diferente, mais firme, mais desperto, mais consciente do seu valor. Isso não é por acaso, é transformação. É o processo que você precisava passar para chegar até aqui. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você agora carrega algo que ninguém pode tirar: a autoridade. E quando essa autoridade se manifesta, ninguém consegue ignorar. É por isso que eles tremem. É por isso que se afastam. Eles sentem o que você carrega mesmo sem entender. É por isso que não podem mais te enfrentar. Mas entenda, essa virada que começou não vai parar, vai crescer, vai se expandir e todos verão. Aqueles que tentaram enterrar sua história serão obrigados a assistir ao espetáculo da sua vitória. Eles vão ver você conquistar tudo que disseram que era impossível. Eles vão ver você ocupar lugares que juraram que nunca seriam seus. E não será apenas uma vitória comum, será uma virada que vai fazer todos perguntarem: como isso aconteceu tão rápido? Como alguém que foi tão atacado agora está tão protegido, tão exaltado, tão intocável? E a resposta será simples, porque você nunca esteve sozinho. Você é o escolhido, e ninguém pode apagar o que foi escrito sobre você. Escute com atenção. Não é hora de hesitar. Não é hora de esperar que as coisas simplesmente se resolvam sozinhas. É você que precisa se levantar agora. É você que precisa ativar o que está dentro de você. Quantas vezes você sentiu que estava à beira de algo grande, mas deixou passar por medo, por dúvida, por não acreditar que era capaz? Isso acabou. Hoje, essa hesitação morre aqui. Você foi preparado para este momento. Tudo que você enfrentou não foi para te destruir, mas para te treinar. Cada dor, cada perda, cada silêncio doeu, mas te moldou. Você agora está pronto. Pronto para tomar posse daquilo que sempre foi seu. Você consegue sentir isso? O peso da promessa, a força do chamado? Está queimando dentro de você porque chegou a hora de agir. Você acha que é coincidência sentir essa urgência agora? Não é. É o empurrão divino. É o universo gritando: vai, esse é o momento. Você não pode mais se esconder. Você não pode mais esperar que outros decidam por você. A coroa está diante de você. Pegue-a. Pare de viver como quem não entende o próprio valor. Você não é uma vítima. Você não é um derrotado. Você é um escolhido. Você carrega um nome que ressoa nos céus. Você carrega um propósito que nenhum inimigo pode impedir. Mas precisa ativar isso. Precisa declarar com a sua boca. Precisa se mover com seus pés. Precisa agir como quem já venceu. A guerra não acabou, mas a vitória já está escrita. O inimigo sabe disso. E é por isso que tenta te paralisar com medo, com distrações, com mentiras. Mas você não pode cair nesse jogo. Levante-se, erga a cabeça, declare com toda a sua força: eu sou o escolhido e ninguém pode roubar o que é meu. Quando você fizer isso, algo vai mudar instantaneamente. As portas que pareciam bloqueadas vão se abrir. As forças que tentaram te impedir vão cair. O impossível vai começar a acontecer diante dos seus olhos. Mas você precisa crer, precisa se posicionar. Não espere mais, não diga amanhã, é agora. Este é o momento de tomar posse daquilo que foi preparado para você desde o início. Você é o escolhido, e a hora de ativar seu destino é hoje. Quando você finalmente se levanta e diz basta, algo muda no mundo invisível. É como se uma chave fosse girada. É como se uma muralha inteira se erguesse ao seu redor.
Os ataques que antes te alcançavam param no ar. As palavras que eram lançadas contra você perdem força. O que antes parecia impossível começa a se mover a seu favor. É a ativação. É o momento em que o escolhido decide agir como o que realmente é. Você percebeu como, de repente, certas situações que pareciam bloqueadas começam a se abrir? Como se portas que estavam fechadas há anos simplesmente cedessem? Não é mágica comum, é intervenção divina. É o universo inteiro respondendo ao seu posicionamento. Você não está apenas recebendo proteção, está sendo carregado para lugares que antes não conseguia alcançar sozinho. Eles que tentaram te parar agora não entendem o que está acontecendo. Eles veem as coisas mudando para você e se perguntam: como? Eles não sabem que o que te move não é força humana, é algo maior, algo que eles não podem explicar nem controlar. É por isso que estão confusos, é por isso que estão com medo. Eles sentem que perderam o controle. E você sente o oposto. Pela primeira vez em muito tempo, você sente liberdade, você sente força, você sente que a vitória não é apenas possível, ela é inevitável. É como se cada célula do seu corpo gritasse: eu nasci para isso. E sim, você nasceu. Não para viver pequeno, não para se encolher diante dos outros, mas para ocupar o lugar que sempre foi seu. Olhe para si mesmo agora. Você não é mais aquele que começou essa jornada com dúvidas e inseguranças. Você é aquele que sobreviveu a tempestades, que suportou traições, que caminhou pelo fogo e saiu mais forte. Isso é o que assusta os que te atacaram. Eles não entenderam que tudo o que fizeram só te fortaleceu. Você agora carrega algo que ninguém pode tirar. É a certeza de que você não está sozinho. É a consciência de que existe uma força lutando por você, defendendo você com toda a intensidade. Essa força não vai parar até que você esteja no lugar onde sempre deveria estar. Prepare-se. O que vem a seguir será tão rápido que vai parecer irreal. A virada será tão grande que aqueles que riram de você não terão outra escolha senão assistir em silêncio enquanto você assume o que é seu. Você é o escolhido e ninguém pode impedir a sua ascensão. Você sente isso? Essa aceleração, como se algo estivesse empurrando você para um novo nível? Não é a sua imaginação. É o destino te puxando para o lugar que sempre foi seu. É o cumprimento de tudo que foi prometido. Você já percebeu como as coisas estão se movendo mais rápido? Pessoas que antes te bloqueavam, agora estão sendo removidas do caminho. Situações que pareciam mortas estão voltando à vida. Essa é a virada, é a colheita do que você suportou em silêncio. Os que te atacaram agora estão caindo um por um, não porque você fez algo, mas porque o próprio universo decidiu intervir. Você não levantou um dedo, mas a justiça foi feita. O peso que você carregava foi transferido para aqueles que tentaram te destruir. Eles agora estão provando do que lançaram contra você. Mas você está subindo. Cada passo que você dá agora é acompanhado por algo maior que você. É como se uma mão invisível te levantasse acima das circunstâncias. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode olhar para trás. Não há mais volta, não há mais dúvida. O que está diante de você é grande demais para ser ignorado. Ainda assim, escute, nem todos vão suportar ver a sua ascensão. Muitos que estavam perto de você vão se revelar. Nem todos vão comemorar, nem todos vão entender. Mas não importa, você não precisa da aprovação deles. Você não precisa que eles acreditem, porque a verdade é que já está feito. O que foi escrito sobre você não pode ser apagado. Você foi escolhido para esse momento. Cada batalha, cada lágrima, cada noite solitária te trouxe aqui. Não desperdice isso. Não recue agora. O universo inteiro está do seu lado. Você é o escolhido e ninguém pode parar o que começou em você. E agora, ouça como se sua alma precisasse guardar cada palavra. Chegou a hora. Não de esperar, não de sonhar, mas de viver tudo aquilo que foi prometido. O que parecia distante, agora está diante de você. O que parecia impossível, agora está ao seu alcance. O mundo vai ver, todos vão testemunhar.
Você vai reinar sobre os lugares que disseram que nunca seriam seus. Vai viver as promessas que riram na sua cara quando você acreditou. Vai ter nas mãos o que foi negado tantas vezes. Essa é a justiça. Essa é a recompensa. Mas lembre-se, este é apenas o começo. Ser escolhido não é sobre um momento, é sobre um chamado. Você carrega algo que vai além de você. Algo que vai mudar ambientes, transformar pessoas, impactar gerações. Esse é o peso e a honra de ser quem você é. Haverá mais lutas, sim, haverá mais tentativas de te parar, mas nada disso importa, porque agora você sabe quem é. Agora você entende o que carrega. E quando alguém entende isso, não há força que possa derrubar. Caminhe com a cabeça erguida. Declare com a sua boca: eu sou o escolhido, e tudo que é meu já está vindo ao meu encontro. O universo inteiro conspira a seu favor. As batalhas terminaram. A vitória é sua. Sempre foi. Você é o escolhido, e o mundo inteiro saberá.